Olá! Começando mais um Fake Nós! Ô Gilmar, você tá me copiando? Ô, Pirula, você tá me copiando? Não, mas eu não tô fazendo igual. Copia, mas faz diferente. Pois é, gente, vocês sabiam que nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Não tem nada original nesse mundo. Pois é, seja no mundo da música, do cinema, da TV, dos livros, quadrinhos, tudo parece ser uma cópia de uma coisa mais antiga ou a combinação de outras ideias já realizadas. Afinal de contas, a gente tem muita gente no mundo há muito tempo inventando coisa, a chance de você fazer alguma coisa original é muito pequena, né? Então vamos pegar a música aí, né? Que é uma que todo mundo sabe vários exemplos, né, de plágio, de cópias e tal. Então, a banda Led Zeppelin, por exemplo, que é uma banda muito boa, uma banda que gosto muito, de tremendo bom gosto, ficou famosa na época, lá, final dos anos 60, anos 70 e tal, por fazer algo bem diferente, algo que nunca tinha sido feito antes, por ser bastante inovadora. Mas acontece que, mesmo quando você faz algo muito inovador, você acaba no substrato ali copiando algo de alguém. Você nunca começa do zero, né? Você sempre tem ali alguma coisa por trás. Por exemplo, o início e o final da música Bring It On Home, de 1969, são de uma música de 1963 do Willie Dixon. E uma música do mesmo nome. Tá. A banda disse depois que foi uma homenagem, tá? Mas ela teve que pagar ali uma graninha por não ter pedido licença, né? Pedido para poder usar e fazer a tal homenagem. A banda Led Zeppelin também, ela fez aquela música Stairway to Heaven, que é muito bonitinha, muito nossa senhora, que é a música mais tocada nas rodas de luau aí, né? Depois de Legião Urbana. Quando você aprende a tocar violão, ó, a primeira coisa que você aprende é dedilhar essa música aí, é muito legal, as menininhas adoram, é muito legal. Bom, só que essa música, ela fez um enorme sucesso nas paradas, mas ela é bem parecida com uma outra mais antiga chamada Taurus, que foi escrita anos antes. O Led Zeppelin ganhou esse processo de plágio, mas a decisão aconteceu há pouco tempo, só saiu em 2020. E isso da música, né, a gente tem centenas de exemplos aí, né? Então, tem até aquele famoso lá do Rod Stewart, né, que plagiou o Jorge Benjor, né? E o Jorge Benjor ganhou, né? Mas o Rod Stewart, inclusive, ele falou que pode ser que numa das viagens que ele fez para o Rio de Janeiro, ele pode ter ouvido a música e ficado lá no subconsciente dele. E você sabe que não precisa necessariamente ser mentira, né? Às vezes pode realmente ter ficado no inconsciente da pessoa. Se foi o caso do Rod Stewart, aí eu já não sei dizer, mas enfim, né? Como todo mundo fala na escala, na divisão, que 8 compassos já não é mais coincidência. E no cinema também a gente tem milhares de exemplos, né, de cópias ou de inspirações. Dá a impressão que tudo saiu de um único autor e a maioria dos filmes tem o mesmo roteiro, né? Você já reparou, Piru? Mas é verdade mesmo, né? Inclusive, né, tem um autor inglês chamado Christopher Booker, que ele tem até uma hipótese ali, né, de que existem apenas 7 enredos básicos que são repetidos continuamente. Então é por isso que haveria tão pouca flexibilidade para coisas diferentes. Esse 7 seria o Superando o Monstro, Da Pobreza à Riqueza, A Busca, Viagem e Retorno, Renascimento, Comédia, e tem que terminar com Casamento, e Tragédia, que tem que terminar em Morte. Se você for ver, a probabilidade de todos os filmes que você já viu na vida terem essa combinação é muito grande, né? Salvo algum filme muito aleatório, perdido ali, provavelmente não americano, alguma coisa nesse sentido. Bom, como a gente já falou no vídeo sobre Matrix aqui, as diretoras e escritoras do filme, daquela franquia, elas se inspiraram em outras obras para criar o universo de Matrix. E depois, o jeito de fazer o filme Matrix, a ideia do filme e a fotografia, tudo, inspiraram outros filmes que seguiram ali dali em diante, né? Algumas vezes são plágios na cara dura e às vezes são apenas homenagens ou inspiração. Ou até esse plágio inconsciente que a gente estava falando aí, né? Mas, por exemplo, querem saber Star Wars. Foi um filme muito inovador na sua época, tá? Mas o George Lucas se inspirou em dezenas de outros filmes de espaço, né, para compor essa saga que a gente conhece hoje, né?
Então, por exemplo, a série Flash Gordon foi uma das que inspirou muito o George Lucas. Aliás, ele queria fazer o filme do Flash Gordon, mas ele não conseguiu os direitos autorais. Aí ele falou, quer saber, eu vou fazer o meu próprio filme, vocês vão ver, eu vou fazer o meu. E aí deu no que deu. Olha só, hein? Tentei comprar os direitos de Flash Gordon e olha no que deu. E aí, puf, Star Wars. E, inclusive, o próprio George Lucas fala isso, né? Ele disse que os personagens não são criações originais, são tributos, né? São inspirados, né, em personagens clássicos de outros filmes também, falando sobre espaço, né? Fantasias espaciais. E, inclusive, ele era super fã de um cineasta japonês, que é bem famoso, que é o Akira Kurosawa, né? Sim, ele pegou emprestado, né? Um monte de coisa desses filmes do Akira para colocar no Star Wars. O filme A Fortaleza Escondida, de 1958, por exemplo, conta a história de um general e de uma princesa que fogem de inimigos com a ajuda de 2 camponeses. A diferença é que essa história não se passava no espaço, e sim no Japão feudal, né? Aliás, no filme do Kurosawa, né, também tinha um vilão tipo o Darth Vader. Bom, a saga Star Wars, ela acabou gerando filhos, né? Tem pelo menos 15 obras que estrearam nos anos seguintes, copiando na cara dura a ideia do George Lucas. Tem até o brazuca Os Trapalhões na Guerra dos Planetas, que tem lá o Didi, o Dedé, o Mussum e o Zacarias. Aliás, falando em cinema e filmes blockbusters, teve uma leva de filmes que recentemente era tudo previsível, né? Então, o vilão passa o filme todo criando uma máquina, um portal, uma antena, né? E só no último minuto do filme é que o mocinho, a mocinha, enfim, o protagonista consegue explodir tudo e acabar com os planos malignos, né? Do vilão e etc. E foi assim, por exemplo, no Esquadrão Suicida, o primeiro, foi em Bumblebee, foi em todos os filmes do Michael Bay, é tudo assim. Parece que é uma fórmula que ele já tem o script ali meio pronto, e eles só vão preenchendo as lacunas com o nome dos personagens e mudando uma coisinha ou outra ali para não dar muito na cara. Pois é, né? Nos filmes de romance também, quase todas as histórias derivam do mesmo roteiro, né? O mesmo plot. A mulher conhece o homem ao acaso e eles vão se odiando, né, durante o filme todo, até que eles descobrem no final que eles se amam e acabam juntos e tal. Tem até uma história antiga lá da Deciclopédia, né? A Deciclopédia que conta é a versão da Wikipédia zoada, né? E aí nessa versão da Deciclopédia, que essa coisa bem antiga mesmo, fala sobre os filmes estrelados pelo Tom Cruise, né? Pois é. Aí tem lá, por exemplo, Tom Cruise em Top Gun, ele é um piloto de avião, ele é muito bom, mas um trauma o impede de ser melhor. Aí ele se apaixona por uma mulher que o ajuda a superar e no final ele alcança seu objetivo. Aí em Dias de Trovão é a mesma coisa. Tom Cruise é um piloto de automóveis, ele é muito bom, mas um trauma o impede de ser melhor. Até que ele se apaixona por uma mulher e ajuda a ser melhor. E aí tem vários, então se vocês quiserem procurar lá, tem Coquetel, que ele é um barman, ele é muito bom, mas um trauma o impede de ser melhor, até que ele... Então, basicamente os filmes eram muito parecidos, os filmes do Tom Cruise. Isso daí já é discutido há muito tempo, tá? Tem um antropólogo famoso chamado Joseph Campbell, né, que ele falava que quase todos os mitos da história da humanidade têm meio que o mesmo tipo de sequência na história, né, que acabou sendo apelidado de A Jornada do Herói. E depois teve um roteirista famoso de Hollywood chamado Christopher Vogler, que ele demonstrou que quase todos os filmes da Disney seguiam esse mesmo plot, né? Então é aquilo também, é a missão que o herói passa em determinado momento, ele perde, depois ele ressurge e tal, para ter no final a grande vitória, etc, né? Inclusive a gente tem uma história assim da jornada do herói até no Novo Testamento, né? E não só o cristianismo, Gilmar, tem também, se você for ver, vários outros povos com ideias muito parecidas. Às vezes por convergência de ideias, às vezes por influência mesmo, né? Então você vê, por exemplo, na Grécia Antiga, nas mitologias nórdicas e mesmo indígenas dos diversos continentes, tem ali sempre algum componente parecido ali com a jornada do herói. No caso dos filmes, né, da cultura pop e tal, às vezes isso se deve ao fato de que o nosso cérebro ele gosta daquilo que é familiar, né? A repetição de tantos roteiros acaba sendo uma tradução do fato do nosso cérebro gostar de padrões, certo? Nós somos
primatas desesperados por padrões, né? Em busca de padrões, porque é aquilo que faz a gente se sentir mais confortável, né? A gente encontra aquilo que a gente procura, a gente não tem nenhum grande sobressalto, né? Aqueles filmes, por exemplo, que são poucos, né? Em que o vilão vence no final, eles geram uma agonia. Não é aquilo que você quer ver, você quer que termine a história com um final, se não feliz, pelo menos com os maus sendo punidos, né? Aquela coisa assim, né? Então, a gente acaba gostando mais dessas histórias que tem aquele roteiro que a gente meio que já espera, né? Às vezes até plot twist. Tem alguns plot twists que o nosso cérebro já tá esperando já, né? Aquelas viradas de roteiro que às vezes até são meio forçadas. A gente aprende copiando, né? Na escola a gente aprende a escrever copiando as letras, a gente aprende matemática copiando as fórmulas e depois, né, aprendendo. Um novo idioma também a gente aprende meio que imitando o professor, né? A gente aprende por cópia, né, Pirula? É isso, né? É a seleção natural. Quem imitava bem sobrevivia melhor. É basicamente isso. E como nós temos os mesmos, às vezes as mesmas referências, somos a mesma espécie, então o cérebro meio que é o mesmo, né, na humanidade do planeta todo, às vezes acontece até de coisas serem inventadas iguais em lugares diferentes, né, do planeta, né? Tem uma história muito interessante que o Gilmar separou aqui, que é do personagem Denis o Pimentinha. No dia 12 de março de 1951, 2 quadrinhos chamados Dennis the Menace foram colocados à venda. Um no Reino Unido e outro nos Estados Unidos. Mas olha só que interessante. Um foi criado por David Law e o outro por Hank Ketchum. E o interessante é que os autores não se conheciam e não conheciam a criação um do outro. Eles tiveram praticamente a mesma ideia e no mesmo dia, né? E olha, não teve nenhum processo por parte de nenhum dos 2 ilustradores. E os 2 continuaram publicando seus quadrinhos em seus países de origem. Só que, claro, tudo tem limite, né? Apesar dos 2 personagens terem os mesmos nomes e uma camiseta igual também, e a data, né, de quando foram colocados à venda, e por isso mesmo muita gente afirma que essa é uma das maiores coincidências de todos os tempos, não tem mais nada parecido entre eles, né? Então, o mais provável é que os 2 autores tenham as mesmas referências, tenham extraído de fontes parecidas ou tenham visto coisas parecidas que os inspiraram, né? Afinal de contas, os 2 países têm língua inglesa, os 2 países têm um histórico ali de proximidade cultural, né? Então, enfim, às vezes acontece isso daí, né? E talvez, né, um dos maiores exemplos de que a gente gosta muito de cópias, né, seja esse bando, esse monte de notícias falsas que começaram a fazer parte do nosso dia a dia, né, Pirula? Exatamente. E isso daí nem é um fenômeno recente, né? Porque, afinal de contas, notícia falsa não surgiu com a internet. Tá? Inclusive, a maioria das nossas teorias de conspiração aqui do Brasil também não são nossas, né? A gente importa dos Estados Unidos, né? A gente traduz, né? Tem até algumas pessoas especializadas em traduzir teoria da conspiração do inglês para o português, né? Ora porra! Isso daí é um absurdo! Mas se tem alguma coisa boa desse monte de fake news que se intensificou com o aparecimento da internet, é que para combater essas fake news, apareceu o Gilmar. Não, apareceu o Pirula, imagina. Sim, mas é que você tá há 20 anos fazendo isso, rapaz. Quando surgiu a internet, Gilmar estava lá, já com seu mouse em punho. Eu só não vou falar que você me copia, porque isso seria muito cara de pau da minha parte, porque na verdade eu também copio muita coisa sua lá do seu canal, hein? Tá então vendo? A gente tá aqui. Vendo? E a gente espera que todos vocês que estão assistindo aí copiem uns aos outros e todos deem joinha aqui nesse vídeo. Olha, eu vou copiar essa sua ideia e vou pedir para todo mundo dar joinha também. E assine aí o canal, o Splash, que tem muito vídeo legal. E continue sempre aqui com o Fake Noise. Até o próximo vídeo. Continue copiando, mas não faz igual, hein, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau, Pirula. Falou! Qual?